Olá, meus caros, tudo bem? Meu nome é Patrícia Greco e é com muita satisfação hoje que a gente dá início a mais um encontro nosso para a gente falar de alguns temas pontuais extremamente importantes do direito eleitoral. E o tema que a gente vai trazer hoje é exatamente abuso de poder político e do poder econômico, sobretudo naquelas figuras chamadas de condutas vedadas. É um tema extremamente importante, que cai bastante em concurso público e a gente tem que dar aqui uma analisada com bastante calma e cuidado. Pessoal, o abuso do poder econômico e político, tá? Ele é disciplinado pelo direito eleitoral, por quê? Porque a justiça eleitoral visa a garantia da normalidade, da legitimidade, tá? Das eleições e das consultas populares. Veja bem, aqui não basta só a gente pensar em eleições para escolha de candidatos, mas também das consultas populares, tá certo? Então, já que a gente tem que defender essa legitimidade, a disputa do pleito, a disputa de uma ideia que esteja sendo colocada para votação, tem que ter a máxima lisura possível. E tem que evitar, ao mesmo tempo, ameaças que afetem a legitimidade das eleições. A legislação, ela aponta o quê? Uma série de práticas condenáveis do abuso do poder, seja econômico ou político. Onde é que a gente vai achar a disciplina disso? Na Lei das Eleições, vamos lembrar o número dela, Lei 9.504, de 97, artigos 73 a 78 e artigo 96. O abuso de poder, ele acaba gerando o quê? Um desequilíbrio na disputa. Por isso que ele tem que ser exatamente evitado, vedado de qualquer modo. O abuso do poder político, a gente viu que tanto o abuso de poder político quanto o abuso do poder econômico podem ser objeto de qual ação? Da AIGE, tá? A gente vê isso daqui. E em relação ao poder econômico, pode ser analisado até mesmo, tá? Verificando-se, constatando-se na análise de prestação de contas, que daí pode gerar uma outra ação, uma AIGE, uma AIME, enfim. O abuso do poder político, ele ocorre quando? Quando o detentor do poder, seja no executivo, seja no legislativo, vale-se do quê? Da sua condição e age com abuso de autoridade, prejudicando a liberdade do voto. É o uso da máquina estatal em serviço de interesses particulares. A nossa legislação veda isso, tá certo? E alguns exemplos que a gente trouxe aqui para deixar bem claro. Fazer uso do cargo público para obter votos, tá? Inaugurar obras em época de eleições, são algumas das condutas utilizadas aí e de forma completamente ilegal, irregular e antiética, né? Porque se a gente já tem aquele representante que foi eleito para realizar certa obra, para executar certa proposta de governo, ele não pode se utilizar disso como se fosse um feito dele, mas sim uma obrigação que ele assumiu. Então, o poder político não pode ser colocado à disposição de um particular. De igual modo, também o abuso do poder econômico, ele vai ocorrer quando o candidato se utiliza de recursos financeiros vedados. A gente sabe que tem algumas dotações, né, algumas arrecadações de origem vedada. Se porventura o candidato se utilizar dela, já está incorrendo em abuso do poder econômico. Além disso, se utilizou de recursos não vedados, mas acima do limite permitido pela legislação. E acabou fazendo o quê? Um desequilíbrio no pleito. Isso daí também gera um abuso do poder econômico. Vamos ver alguns exemplos aqui. Utilização indevida de transportes nas eleições. Ele não pode simplesmente pegar o eleitor e levar até o local de votação dele. Isso daí existe certas prerrogativas que a Justiça Eleitoral tem de formar uma comissão de transporte de eleitores para que aquele eleitor que porventura fosse levado pelo candidato não se sentisse coagido a votar nele, tá certo? Além disso, a figura do caixa 2, que é o controle paralelo das finanças do candidato,
que acaba fazendo o quê? Com que a Justiça Eleitoral não verifique se aquelas fontes são fontes permitidas, se os limites foram respeitados, e acaba gerando um descontrole ali e um desequilíbrio no pleito. Além disso, também o recebimento dos recursos vedados. Se a lei vedou, é porque tem os motivos necessários para tanto. E ao desrespeitar essa vedação, se utilizando, por exemplo, de repasses públicos que não seja do Fundo Especial de Financiamento de Campanha ou do fundo partidário, você está se utilizando de um recurso espúrio, de um recurso de uma origem vedada. E isso daí vai fazer com que aqueles candidatos que porventura estejam respeitando a lei se coloquem numa condição de desequilíbrio. Então, a nossa legislação salvaguarda isso também dentro do processo eleitoral. Condutas vedadas por agentes públicos em campanha. Coisa aqui bem importante que nós temos na Lei das Eleições, artigo 73, parágrafo 1º. O que é agente público para efeitos da legislação eleitoral? Agente público é aquele que exerce, ainda que transitoriamente, ou sem remuneração. Atenção aqui, pode ser transitório, pode ser a título gratuito. Por eleição, nomeação, designação, contratação ou qualquer outra forma de investidura ou vínculo, mandato, cargo, emprego ou função nos órgãos e entidades de administração pública, direta e indireta, e ainda fundacional. Ou seja, é uma definição tão ampla que é exatamente para que ninguém que esteja mexendo com algo que tem interesse público ali fuja dessa definição. Mesmo que a pessoa não esteja recebendo remuneração, mesmo que a pessoa esteja atuando em caráter provisório, ela vai incidir como a figura de um agente público e, portanto, passível de incorrer em alguma conduta vedada. Além disso, a conduta vedada, ela não é qualquer tipo de conduta que pode ser considerada para esse efeito. Ela fica caracterizada quando o benefício que foi concedido ou repassado a determinado candidato provoca o chamado desequilíbrio na disputa. E esse é o entendimento que vem sendo sustentado pelo TSE, tá certo? Antigamente falava-se em potencialidade lesiva, hoje é desequilíbrio na disputa. Se aquela conduta não gerou desequilíbrio, então aí ela não vai ter a repercussão jurídica necessária. Por quê? Porque a finalidade de se vedar essas condutas é evitar o desequilíbrio, certo? Como é que fica a questão do uso dos bens públicos no período eleitoral? Pessoal, a Lei das Eleições, tá? Essa daqui está na Lei das Eleições, a Lei 9.504, de 97. Lá no artigo 73, inciso 1, o que ela fala? É vedada em campanhas eleitorais. O quê? Cessão ou uso em benefício de candidato, partido político ou coligação. O que é vedado? O uso dos bens móveis ou imóveis pertencentes à administração direta ou indireta, seja da União, dos Estados, do Distrito Federal ou municípios. Se é um bem público, pessoal, não pode ser utilizado para fins de campanha, mesmo que não seja para uma possível prática de propaganda. Mas calma, há algumas exceções que permitem a utilização desses bens públicos sem que isso configure uma conduta vedada. Quais são? Casos de realização da convenção partidária. Se vocês se tomarem lá na memória dos senhores, vou relembrar que no período de convenções partidárias é permitida a requisição, então, para a utilização de um espaço público, certo? A título gratuito, é claro, e isso daí não vai configurar o quê? Uma conduta vedada. Então, se o partido ou a coligação quiser dispor, por exemplo, de uma escola ou da Câmara, ou até mesmo de qualquer outro tipo de repartição pública, para efeitos da sua reunião e da sua convenção, ela pode e não vai incidir numa hipótese, então, de utilização dos bens da administração pública de forma irregular. Além disso, também temos o transporte oficial do presidente da República e o uso das residências oficiais.
O transporte oficial do presidente da República pode continuar a ser utilizado caso o presidente queira tentar uma reeleição ou até mesmo um outro cargo público, tá? Ele pode se valer, então, do uso do veículo oficial sem que configure uma conduta vedada. E, além disso, também, o uso das residências oficiais, que a gente sabe que acontece, seja com o presidente da República, seja com os governadores, eles podem continuar utilizando, e isso não vai configurar, de igual modo, uma conduta vedada. Em relação ao uso de materiais gráficos, ali no artigo 73, também da Lei das Eleições, no inciso 2, diz assim: é vedado usar materiais ou serviços custeados pelos governos ou casas legislativas que excedam a prerrogativa consignada nos regimentos e normas que integram, dos órgãos que integram. Ou seja, ficar se utilizando do veículo ali de comunicação oficial que tenham nesses órgãos, as casas legislativas, tá? Ou então custeadas pelos governos, é vedado. Desde que exceda a prerrogativa natural. Simplesmente está fazendo uma comunicação necessária, que não tem esse condão de exceder, tá? Uma utilização regular, aí não será uma conduta vedada. Do contrário, sim. Mas uma observação. O TSE entende que é possível o fornecimento de trabalhos gráficos em ano eleitoral, desde que relativo ao quê? Atividade parlamentar e sem conotação de propaganda eleitoral. Se for um caráter meramente informativo e não uma forma de propaganda disfarçada. Aí é permitida a utilização do fornecimento dos trabalhos gráficos, pessoal, entendeu? E a gente viu aqui que a utilização de bens públicos, dos serviços, são vedados. E o uso dos próprios servidores públicos? Como é que fica? É uma conduta vedada, não é? Está lá no artigo 73, inciso 3º. É vedado agente público em campanha. Veja bem, ceder, servidor público ou empregado da administração, direta ou indireta, federal, estadual ou municipal, do Poder Executivo, ou usar de seus serviços para comitês de campanha eleitoral do candidato, partido ou coligação durante o horário de expediente normal, salvo se ele estiver licenciado. Ou seja, isso é muito normal acontecer quando a gente está num caso, por exemplo, um prefeito que quer uma reeleição e se utiliza daí, às vezes, os seus cargos de comissão para continuar fazendo a campanha. Essa utilização dessa mão de obra é uma conduta vedada. Porém, se aquele servidor, mesmo que de carreira, estiver licenciado ou no gozo das suas férias, aqui que a gente vê, ó, o texto de lei não veda que o servidor público trabalhe para o candidato fora do horário do seu expediente e nem seu período de férias. O que ele não quer é que tire aquela pessoa que deveria estar realizando um trabalho para o público e esteja, na verdade, fazendo um trabalho para o particular, que é o candidato. Tá? A vedação que se refere a esse inciso, veja bem o entendimento jurisprudencial aqui, não se estende aos servidores dos demais poderes. Por isso que eu dei tanto destaque Poder Executivo. Então, se a gente estiver falando de servidores do Judiciário ou do Legislativo, há uma conduta vedada? Não há uma conduta vedada, tá certo? Esse foi o entendimento consagrado em vários julgados recentes que a gente tem aqui do TSE, tá certo? E se falando de bens e serviços públicos, então vamos fazer uma pequena recapitulação. A gente viu a utilização dos bens públicos, a gente viu dos serviços gráficos, a gente viu a utilização dos próprios servidores. Como é que fica em relação aos bens e serviços públicos mais especificamente? O artigo 73, inciso 4º da Lei de Eleições, veda o uso promocional em favor de candidato, partido ou coligação, de o quê? Distribuição gratuita de bens e serviços de caráter social custeados ou subvencionados pelo poder público, porque é uma forma de abuso também,
tanto política quanto econômica. O que é essa vedação aqui? O candidato, ele resolve, tá? E bem no período da sua campanha, se utilizar daí que os recursos públicos que ele tenha e fazer doações sociais. Não é nome dele, é nome da própria administração. Porém, essa distribuição gratuita, ela pode gerar um desequilíbrio no pleito e, portanto, a legislação já se ressalvou. Não queremos esse tipo de conduta. É uma conduta vedada. Além disso, a jurisprudência afirmada pelo TSE diz o seguinte: a legislação não proíbe a prestação do serviço social custeado pelo poder público no período eleitoral, veja bem, mas sim o seu uso para fins promocionais do candidato, partido ou coligação. Se ficar bem claro que aquilo ali foi feito em nome de um candidato ou de uma coligação, ou até mesmo que tenha a atividade de um partido, descaracteriza a cessão desse serviço, né, desse benefício que está sendo concedido. Agora, se já é um serviço que vem sendo realizado, já é um serviço corriqueiro, normal, que não haja essa vinculação, não tem por que também a gente travar, né, essa concessão desse benefício público em nome de um receio que não existe, tá? São casos, então, aqui algumas exceções que a própria legislação traz no artigo 73, inciso 8º, parágrafo 10º. Casos de calamidade pública, pode, então, no caso de calamidade pública, ceder a distribuição de bens ou serviços, tá? Estado de emergência também, ou então, continuidade de programas sociais autorizados por lei em execução. Nesse caso aqui, se a gente já tem um programa que vem sendo realizado, tem uma lei e já está na execução dessa lei, não é uma conduta vedada. Porém, a fiscalização dessa execução fica a cargo de quem? Do Ministério Público. Tá, pessoal? O Ministério Público vai verificar se realmente já tinha essa previsão e de que forma ela está sendo feita. Sobre o servidor público, também a gente não está falando aqui da utilização do serviço dele, mas numa contratação. No artigo 73, inciso 5º, diz que é vedado nomear, contratar ou qualquer forma de demitir sem justa causa, se for com justa causa pode, remover, transferir, exonerar servidor público nos 3 meses, olha aqui o prazo, que antecedem o pleito até a posse dos eleitos. Por que isso? Porque é claro que aquela pessoa que acaba de se nomear há 3 meses antes de uma eleição vai achar que aquele candidato que fez isso é maravilhoso, né? Ou pior, então, eu faço aquilo como uma forma de pressão, eu vou te demitir, né? E vou te readmitir caso eu ganhe. Então, para evitar essa disfuncionalidade, essa distorção que poderia acabar gerando num processo eleitoral, é que a própria legislação já se anteviu e vedou esse tipo de prática. Porém, tem exceções. Nomeações para cargos do Poder Judiciário, do Ministério Público, dos tribunais ou conselhos de conta e dos órgãos da Presidência da República, pode ter essa nomeação, contratação ou demissão, tá? Aí uma boa notícia para você que está querendo concurso, está chegando perto de um período eleitoral e ficou preocupado, de repente, aí, se isso daí poderia ser uma conduta vedada. Se você está querendo cargo para o Judiciário, para o Ministério Público, Tribunal de Contas ou órgãos da Presidência da República, não incide essa vedação. Além disso, se for a nomeação de aprovados em concurso público, homologados até o início daquele prazo de 3 meses, não há vedação, tá certo? Exatamente porque já vinha aquele certame, já vinha aquele concurso e já havia uma previsão. Então, obviamente que a gente não pode engessar um direito que aquela pessoa tenha da sua nomeação em decorrência de um receio que daí não vai ser atrelado à figura do candidato, mas simplesmente ao decorrer natural das etapas do concurso, tá certo? E quando a gente fala de transferência de recursos, a gente sabe que muitas vezes, sobretudo para alguns municípios, há transferência de repasses, tanto do governo estadual quanto do governo federal. Será que nesse período, se a gente tiver uma movimentação um tanto estranha, digamos assim, não pode acabar incidindo numa conduta vedada?
Pessoal, a legislação se antecipou ali no artigo 73, inciso 6º, a linha A, diz que é o seguinte: é vedada a transferência de recursos da União aos estados, tá? Ou seja, sempre do maior para o menor, União para os estados, e municípios, ou seja, da União para os municípios, ou ainda dos estados para os municípios. Claro que não tem município que vai repassar para o governo do estado ou da União, né? É vedada essa transferência de recursos, mas ela não se aplica a recursos destinados a cumprir a obrigação formal pré-existente para obra ou serviço em andamento e com cronograma pré-fixado. O que isso quer dizer? Que o governo não pode parar também, né? Em que pese algumas transferências poderiam, se não tivesse essa vedação, pudessem acabar fazendo o quê? É o chamado curral eleitoral. A gente sabe, às vezes, que o governo federal pode querer ter preferência em auxiliar, às vezes, um governo ou outro para a mantença daquele partido, daquele candidato, daquela unidade da federação. E da mesma forma, às vezes o governo do estado quer manter algum prefeito para manter a sua base eleitoral ali, e acabaria favorecendo seus aliados em detrimento daqueles que não sejam seus aliados. Para evitar esse tipo de prática, é que a legislação veda a transferência desses recursos. Mas a legislação é sábia, ela traz essa exceção em casos de que você já tem uma despesa, tá certo? Pré-existente, ela já existia antes do pleito, ela já estava autorizada e com andamento e cronogramas pré-fixados. A população também não pode padecer por um receio desmedido em se falando dessas condutas vedadas. Muito sábia, portanto, aí essa exceção, tá? Que a gente visualiza ali no artigo 73, inciso 6º, a linha A. Pessoal, as condutas vedadas de um modo geral. Aqui a gente vai pontuar algumas caracteres, algumas características que são comuns a todas as condutas. É proibida a veiculação da propaganda institucional por órgãos públicos 3 meses antes do pleito, inclusive em sites. Eu desafio os senhores a pegar, tem mais curiosidade, já estão mais íntimos do direito eleitoral, e verificar os sites institucionais 3 meses antes do pleito. Muitas das vezes vão ver uma página em branco escrito simplesmente: qualquer veiculação está proibida em detrimento da lei das eleições, exatamente com a previsão ali dos 3 meses anteriores, certo? Isso serve para sites também. Por quê? Porque pode configurar também uma propaganda irregular ou uma conduta que faça o quê? Gere um desequilíbrio, tá? Na disputa. Proibida a propaganda institucional em mídias sociais também, pessoal, tal como o Twitter. Isso aqui é muito interessante, por quê? Porque às vezes a gente sabe, fala assim, não, a propaganda institucional está proibida, mas eu estou usando o meu Twitter. Vai se configurar como também uma conduta vedada e ela não pode ser veiculada, tá certo? É uma propaganda institucional disfarçada. Fica proibida também a manutenção o quê? De placas em obras públicas que possuam expressões ou símbolos identificadores da administração de candidato a cargo eletivo. Novamente, é para evitar que utilize-se, então, desse mecanismo como uma forma disfarçada de propaganda, gerando o que é um desequilíbrio, porque os demais candidatos que não estão naquele cargo não podem fazer jus, não podem lançar essas mesmas oportunidades. Outra coisa que é proibida: o agente público fazer pronunciamento em cadeia de rádio e TV fora do horário eleitoral gratuito. Se ele for dar entrevista a qualquer coisa por causa de um ato de governo, é uma coisa. Agora, ele resolver fazer um pronunciamento porque ele quer, é uma conduta vedada, é uma conduta que vai gerar o desequilíbrio e, portanto, ela é proibida. Além disso, despesas com publicidade, pessoal, dos órgãos públicos que excedam a média dos gastos no primeiro semestre dos 3 últimos anos. Esse prazo quase sempre cai em questões que trazem condutas vedadas. Como é que funciona? São os gastos que ele pega do primeiro semestre daquele ano, dos últimos 3 anos. Faz a média. Excedeu naquele ano,
automaticamente está fazendo o quê? Está querendo aparecer mais do que o devido. É uma conduta vedada e também pode trazer essa potencialidade de desequilíbrio, tá? Então, a legislação se anteveu a isso. E é um prazo que cai muito. Lembre-se, pegam-se os 3 últimos anos e compara-se com aquele semestre, do primeiro semestre daquele ano. Se exceder, é uma conduta vedada. Despesas com publicidade. Essa outra questão também muito interessante. Revisão de remuneração dos servidores. Pessoal, é óbvio que aquela pessoa que já está na administração, a fim de tentar agradar o eleitorado, ganhar a simpatia daquela fatia que já é servidor público, possa querer, ao invés de repor perdas inflacionárias, dar um aumento real. Nesse caso, a legislação também se anteviu, e ali no artigo 73, inciso 8º, diz que é vedada a realização de revisão geral da remuneração dos servidores públicos que exceda a recomposição da perda de seu poder aquisitivo ao longo do ano da eleição, a partir do início das convenções partidárias até a posse dos eleitos. Veja bem, o prazo aqui é além da diplomação, é na posse, tá? E aqui começa quando? Vamos relembrar? Convenções partidárias se iniciam em 20 de julho. De 20 de julho até a posse, não pode ter um aumento real. Tem que ser apenas e tão somente a recomposição do poder aquisitivo daquele servidor. Outra coisa também, a revisão geral da remuneração dos servidores refere-se ao aumento concedido em razão do poder aquisitivo da moeda. É meramente a reposição da inflação, tá? Qualquer outro percentual que exceda essa recomposição, aí sim é uma revisão de remuneração. Lembre-se só que a resolução 21054/2002 do TSE entendeu que a aprovação via legislativa de proposta de reestruturação de carreira de servidores não se confunde com revisão geral de remuneração e que, portanto, não encontra obstáculo no artigo 73, inciso 8º. Veja bem, as condutas vedadas, mais ou menos no paralelo, têm que ser analisadas como tipos penais. Elas não podem ser tão abrangentes a ponto que acabe entrando na esfera de liberdade dos indivíduos, mas sim como uma salvaguarda, evitando-se o desequilíbrio no pleito. De modo que, se tiver a propositura de um plano de carreiras global, não vai, então, esse entendimento do TSE, colocado em resolução, via resolutiva, não configura essa revisão geral de remuneração, tá certo? Ou seja, não é uma conduta vedada. A inobservância do artigo 73, ou seja, cometimento de uma conduta vedada. O que pode ser gerado? Antes, o descumprimento do artigo 73 implicava o quê? Suspensão imediata da conduta vedada ou melhor, tinha que suspender aquela conduta que estava sendo realizada e aplicar multas aos responsáveis. Com a reforma eleitoral de 2009, por meio da lei 12.034 de 2009, o rol de sanções foi ampliado, pessoal, cabendo, além da suspensão imediata daquela conduta, além da aplicação de multa, o quê? Cassação, seja do registro, caso a gente ainda não tenha um eleito, ou, se eleito, cassação do diploma. Ou seja, a legislação começou a ficar muito mais sério no tratamento das consequências de uma conduta vedada, tá certo? E, finalmente, aqui, inaugurações de obras públicas. Pessoal, é muito normal que certos cronogramas, né, de certas administrações deixem para o final do seu período de mandato a realização delas, de modo que fique muito mais fresco na memória do eleitor a realização, então, de tais atividades. Mas a legislação, sabendo desse potencial, no artigo 77 da Lei das Eleições, diz que é proibido a qualquer candidato comparecer nos 3 meses que precedem o pleito, o quê? A inaugurações de obras públicas. Tudo bem, ela estava prevista, ela vai ser realizada, mas você não pode colocar a sua imagem
né? Você não pode vincular a sua imagem àquela obra, portanto, você não pode comparecer na inauguração. Qual que é a pena? Novamente, cassação do registro, se a gente ainda não estiver falando de um eleito, esse eleito for do diploma. Mas lembre-se, o TSE sempre adota uma interpretação mais restritiva, dada a seriedade com que é tratado esse tema. Por exemplo, não configura inauguração de obra pública o descerramento de uma placa, né, de um novo nome, numa praça que já existe. Algo bem simples. Vamos rebatizar aquela praça. Para o TSE, não é uma conduta vedada. Por quê? Porque não é uma inauguração de obra. De igual modo, uma solenidade de sorteio de casas populares, às vezes a casa nem foi feita, né? Ou ainda vai ser feita, e a pessoa só está ali participando para ver aquele sorteio. Nesse caso, pessoal, o TSE também não entende que é uma inauguração de obra pública e, portanto, a pessoa que realiza essa atividade não vai configurar como praticante de uma conduta vedada. Lembre-se bem, então, desses prazos que a gente apontou, desse tratamento que é destinado a certas condutas, porque condutas vedadas é um tema bastante recorrente, bastante espinhoso e, sempre lembrando, é muito importante o acompanhamento das decisões jurisprudenciais, porque elas também vêm sendo cobradas e é por isso que a gente repassa os principais acórdãos aqui para você. Muito obrigada pela atenção e até uma próxima.